Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast A Vida no Esporte. Nós que estamos aqui já há alguns episódios e recebendo pessoas de altíssima qualidade. Nós, quando digo nós, estou falando desse cara aqui, o Dr. Carlos Alexandre, meu grande amigo. E quem diria, né? A gente que iniciou esse podcast o ano passado, a gente foi seletivo e entendemos que o caminho que nós deveríamos seguir era realmente levar informação, educação, ativação, inspiração e fazer as pessoas entenderem que é importante a gente estar bem na nossa saúde mental, na saúde emocional, alta performance e espiritualidade, porque esses são os nossos pilares. E quando nós falamos sobre isso, nós trazemos tudo para aquilo que um ser humano precisa para ele estar bem. Eu posso ser um cara de alta performance, uma pessoa de alta performance, mas eu não cuido muito da minha saúde mental. Eu não cuido muito desse lado. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito querida. Nós trabalhamos juntos, Carlos. Nós trabalhamos juntos na Portuguesa, o nosso início na Portuguesa e também no São Paulo. Olha só que legal, é um prazer, é uma honra minha demais poder revê-la, mas eu ainda não vou revelar para os nossos convidados, vou deixar para você, Dr. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, prazer revê-lo, boa tarde você que está acompanhando nosso podcast A Vida no Esporte, e realmente nosso podcast tem como objetivo direcionar e educar. Direcionar e educar você que está assistindo. Você que é atleta amador, você que é pai de atleta, independente da sua modalidade esportiva, esse podcast foi criado para você, porque nós entendemos que uma vez você tendo a direção correta dentro do âmbito esportivo, você vai se tornar uma pessoa melhor como pessoa e um melhor atleta também. E essa nossa convidada tem muito a agregar referente a isso, Ricardo. Muito a agregar. mesmo. Ela tem muito a agregar nos 4 pilares. Nós estávamos conversando ali nos bastidores e ela trouxe várias situações que a gente vai colocar aqui à mesa, que vai ajudar muito bem essa pessoa que está nos assistindo. E ela falou que realmente trabalhou com você na Portuguesa e no São Paulo. Quem será essa convidada? A nossa convidada, estou falando da doutora Anaí, que é psicóloga do Corinthians. Seja muito bem-vinda aqui. A gente abre esse espaço para as mulheres no nosso podcast por causa da relevância, por causa do direito conquistado, por causa da grande influência causada no mundo que tem sido, de fato, de muita relevância. Eu queria iniciar esse podcast dando as boas-vindas e deixar para que você faça as apresentações. Ai, muito obrigada! Prazer é meu, obrigada pelo convite, rever você, a nossa história, né? Todas essas lembranças. Lá atrás, meu Deus do céu, no comecinho de tudo. Como foi gostoso, como é gostoso. E como é gostoso, valeu muito a pena, né? Então eu te agradeço muito. Obrigada, Não, sou doutor, eu quem agradece. Também pelo convite, é uma honra, ainda mais com esse propósito. Né, o propósito do podcast de vocês é algo enriquecedor. E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala dessa vida no esporte, né, o quão grandioso isso é. E o quanto que a gente depende desses pilares. Não são opção pra gente. A gente precisa desses 4 pilares. É verdade. Não existe performance sem eles. Então a performance é consequência disso. Então poder falar sobre esse tema, essa troca, para mim é uma grandiosidade gigantesca. Obrigada. A gente que agradece. E a gente sempre começa esse podcast perguntando quem é a Anaí Couto? Né? De onde nasceu? Sempre teve esse desejo de trabalhar dentro do esporte, como surgiu esse interesse, porque igual nós estávamos conversando, mulher para se inserir no esporte é mais difícil do que os homens, ainda mais dentro do futebol, que ainda predomina os homens ainda. Então eu percebo que deve ter passado várias situações, e tem mulheres que nos acompanham, tem mulheres que nos assistem também, e tem esse desejo de se inserir no esporte. Então, quem é a Anaí Couto e como surgiu esse interesse de trabalhar dentro da área esportiva? Que pergunta gostosa. Eu sou uma mulher de 51 anos, que esse ano eu faço 30 anos na psicologia do esporte, na prática esportiva. Eu tenho um filho de 12 anos, o Arthur, né? Então eu sou a mãe do Arthur. Eu sou, acho que uma mulher guerreira, dona de casa também, que cuida da família, que cuida dos pais, que tem irmãos, que estuda, que trabalha em vários lugares. Então,
eu sou uma mulher comum, né? Nada diferente de tantas outras mulheres que a gente vê aí lutando. Às vezes as pessoas olham e acham assim, nossa, psicóloga do Corinthians, né? Da professora da ISPM, trabalha em outros lugares, faz tanta coisa, como se tivesse algo a mais. Mas eu vejo essas mulheres guerreiras que tem por aí, eu que admiro elas, sabe? Eu venho de uma família simples, eu nasci na Moca, eu estudei numa faculdade particular, né? Estudei na São Judas Tadeu, que era a faculdade do meu bairro. Trabalhei desde os 14 anos que eu trabalho, precisava trabalhar para pagar minha escola. Sou filha de pais separados, que se dão bem, mas são separados. Então isso na adolescência, né? É um boom. Mais 3 irmãos. Então, assim, ralei muito, trabalhando para pagar minha faculdade. E eu entrei na psicologia do esporte porque eu precisava fazer estágio não remunerado pela faculdade. Porque eu trabalhava. Comecei dando aula em escolinha. Sabe? E eu peguei as páginas amarelas naquela época. Antiga. E eu comecei a buscar um estágio em algum lugar que funcionasse aos domingos e feriados, porque era o único dia que eu tinha livre. E eu fiz estágio em hospital, em restaurante. E aí chegou uma hora que eu falei, nossa, esporte funciona aos domingos e feriados. É o que eu preciso. Perfeito. E nas páginas amarelas eu comecei a ligar para todos os clubes. Fui chegar na letra S, porque até então foi não. Aí eu cheguei no São Paulo. E eu liguei o diretor do esporte amador, que era o Adalberto Nazaré, lembro até hoje. Ele falou, gostei desse estágio, né? Você pode vir apresentar uma proposta? Eu falei, claro. Aí fui eu e o meu grupo lá, então uma proposta de estágio não remunerado para fazer com as equipes. Aí a gente começou com a equipe sub-15 de futebol de salão. Olha só. Aí foi futebol de salão sub-15, aí sub-17, aí o principal, aí deu certo depois de algum tempo. Aí o futebol de base, depois que estava formada, me chamou para trabalhar na base muitos anos, numa base assim que não tinha nada que tem hoje. Então, na época, ficava embaixo do anel do estádio, né? Era muito mais simples o futebol em si. E ali começou a minha carreira. E depois eu saí, depois voltei, fui para outros lugares, para vôlei. Isso em que anos, doutora? Você lembra? 2000. Ó, eu comecei no 2000, estágio ali? Em 95. Tá. Em 2000 eu já estava na base. Uhum. Foi por aí. 2000. E a gente foi trabalhar juntos na Portuguesa de 2000 para frente. Eu fiquei 2 anos lá. Então eu subi pro profissional no ano de 2000. Então fiquei 2000, 2001 e 2002. Foram 3 anos. Isso. É. Eu devo... Lá deve ter sido 2002, 2003. Tá. Porque Então, aí eu saí da base e aí eu comecei a desbravar o mundo do futebol profissional. então foi 2002. Foi 2002. Eu completei o ano lá de 2002 e saí em 2003. Olha isso. Agora, eu aproveito já para enganchar uma pergunta. Qual é o trabalho de uma psicóloga dentro de um clube de futebol com essa dimensão, como é o Corinthians? Por que eu falo isso? Eu joguei no Corinthians, né? A minha base foi no Corinthians. E desde a base já existia uma cobrança absurda do torcedor. O torcedor do Corinthians, ele é muito apaixonado e participativo dentro do clube, né? Qual é o trabalho de uma psicóloga dentro de um clube dessa dimensão como é o Corinthians? Meu primeiro trabalho lá ou em qualquer lugar, com qualquer pessoa que eu esteja, é acolher essa pessoa, sabe? É ver o ser humano que está lá. Então, eu antes de ver o atleta, eu vejo o homem, a pessoa, quem ele é, né? A vida dele, as dores dele. Começo a conhecer o emocional desse atleta, a mente desse atleta, a maneira que a mente dele funciona, né? As crenças, os gatilhos, as emoções. Porque tamanha pressão, responsabilidade que a gente tem por estar no Corinthians, a nossa responsabilidade é gigantesca, né?
é importante que a gente tenha autoconhecimento para que a gente consiga colocar todos os nossos pontos fortes em prática. Então, com esse atleta, é desenvolver essas habilidades emocionais, é fortalecer a mente para que a gente consiga essa performance. É dar esse respaldo emocional para ele, sabe? Com sigilo, com privacidade, com ética, para que ele tenha esse espaço onde ele possa ali ser ele, né? Onde a gente possa trabalhar suas preocupações, suas ansiedades, seus medos, desenvolver suas coragens, sua resiliência, para que ele vá a campo em paz, para que ele consiga jogar bola, para que ele consiga produzir, né? Então o meu papel é muito cuidar dessas emoções desse atleta que borbulham, né? Porque a gente fala de jogar no Corinthians numa época de rede social. Uau, sim. Eu fiquei muito... Eu prestei muita atenção no que você estava falando, até fiz questão de anotar aqui. Acolher o ser humano. Você fez isso comigo, vocês fizeram isso comigo lá quando eu comecei na Portuguesa em 2000. E a gente foi trabalhar em 2002. Eu cheguei cheio de crenças limitantes, cheio de bicho-papão na minha cabeça. Eu tinha muito medo de ser exposto, eu tinha muito medo de errar, né? Se bem que a única opção que eu tinha era aquela, não tinha mais como errar. Mas eu tinha medo, estava no profissional, era a oportunidade que eu precisava. Estava sendo um dos grandes nomes naquele ano da Portuguesa. Isso começou em 2000, 2001, 2002. Eu fui convocado para a seleção brasileira, nós estávamos lá. Isso, eu lembro. Né? Fui convocado para a seleção logo após o pentacampeonato. Mas a minha pergunta é, como trazer o ser humano para a mesa? Quando esse ser humano, ele está vestido de um arquétipo de super-herói, de superstar. Esse é o grande desafio. Como é que você traz esse ser humano para sentar à mesa com você, para um bate-papo, para você acolher o ser humano e deixar com que esse personagem, ou esse arquétipo de super-herói e de figura estrelar fique da porta para fora? Perfeito, perfeito, né? E fazendo até analogia com quem não está no esporte, com quem não é atleta, mas que é um executivo, que é uma mulher que trabalha numa empresa e não pode demonstrar a fragilidade dela, porque é uma mulher no meio onde ela tem que se apresentar mais forte, mais firme, né? E quantas pessoas em si têm esses papéis, né? E se a gente pega então o jogador de futebol, é algo onde você precisa ter, ou você desenvolve essa necessidade, ou você cria que você precisa ter essa necessidade, ou o meio exige que você precisa ter essa necessidade. É um misto ali de herói. De herói. Olha que papel é esse, né? Onde um ser humano não pode falhar. Exato. E isso faz com que você crie-se em uma casca porque esperam de você isso. Então você entra numa arena. Olha que forte isso, né? Para você representar a paixão de milhões de pessoas. De milhões, que é depositada em cima de você. Que é depositada em cima de você. E de algo que você não tem controle. Porque você não tem controle do resultado de um jogo, né? Você tem controle das suas atitudes. Você tem controle do que você tem que fazer. Agora, do resultado, a gente não tem. Ninguém tem controle de resultado nenhum, né? Então, como que funciona isso de acolher esse ser humano, né? A psicologia, ela tem algo que eu, assim, respeito muito e que eu vejo que é algo sagrado, que é a ética e que é a privacidade. Então, quando você está numa sessão com um psicólogo, tudo que é seu está guardado. Tudo que é seu está seguro.
Então, quando existe essa relação de confiança do atleta com o psicólogo, ele se sente à vontade e ali ele pode ser ele. Ele não vai ser exposto, não vai ter julgamento. E ali você vai desenvolvendo nele esse contato com a humanidade dele, onde ele vai se percebendo humano. E que isso não é uma fraqueza, isso é a maior força dele. E quando ele percebe isso, ele consegue entrar em contato com ele. E ele sabe essa vulnerabilidade. A maior coragem nossa é encontrar a nossa vulnerabilidade. Olha que forte isso, né? Eu reconhecer a minha vulnerabilidade é um ato de coragem. E quando a gente consegue perceber isso na gente, a gente consegue entender as nossas emoções, que a gente se permite sentir as nossas emoções, a gente começa a olhar para elas e se perguntar: o que essa emoção quer me dizer? E com essa resposta, eu posso permitir o meu crescimento. Então, quando o atleta olha para ele e reconhece as emoções, olha para ele humano e reconhece essa fragilidade, essas emoções, ele se permite trabalhar nessa evolução. Então, isso é o trabalho de psicologia que eu faço. É nessa segurança, nesse ambiente, né? Permitir com que ele se reconheça e que ele aceite a humanidade dele. Uau. E que ele comece a partir de então a buscar a evolução disso. Porque nós temos emoção. Não tem como a gente negar. Não há possibilidade da gente controlar esse pensamento, às vezes, essa emoção, né? Que é um resultado de um pensamento, né? Isso. Como é que eu controlo a minha emoção, Uhum. uma vez que ela já está acontecendo? Isso. Não tem, né, como não sentir. Não tem emoção. como você não sentir, né? Se você está vivo, você vai sentir. Você vai sentir. Sentiu, exato. Graças a Deus, nós estamos vivos. É. Né? Agora, a questão é, a partir do momento que eu reconheço o meu pensamento, eu já sei que ele é o responsável por essa emoção que eu estou sentindo. Porque eu penso, eu sinto. A partir do momento que eu reconheço o que eu senti, eu consigo o quê? Respirar e tomar decisões de como eu vou agir, para que eu não seja impulsivo. É aí que entra essa relação entre eu penso, eu sinto, eu faço. Então, o pensar, ele leva a gente a um sentimento. Aí, que cabe a nós, com o autoconhecimento, identificar isso e aí sim controlar essa emoção. Pensei isso, senti raiva. Ok, tudo bem. O que eu não posso? Sair brigando, sair batendo, sair me indispondo com as pessoas porque eu senti raiva. Perfeito. A minha responsabilidade, então, eu não posso controlar o que eu sinto, essa emoção, talvez. Pensei, como você falou, eu penso, eu sinto, né? Eu faço. A responsabilidade minha então, se eu não tenho o controle daquilo que eu penso, eu tenho o controle da minha ação. Eu preciso, pelo menos, ter esse controle da minha ação, né? Porque pode ser esse pensamento de raiva, que você acabou de falar, e aí ele está me levando para ter uma ação. Que tipo de ação nesse pensamento de raiva? Uma agressão? Sei lá, falar coisas que não deveria falar, não é verdade? Perfeito. A minha responsabilidade, a responsabilidade nossa, a responsabilidade de quem está nos assistindo, de todos, é essa. Você não controlou esse pensamento, ok? Mas você sim deve controlar a reação que esse pensamento gerou em você. Exato. Você teve, eu acredito que, muitos desafios em fazer com que o atleta profissional de futebol
sendo essa figura pública, amada por muitos, odiado por muitos, porque é uma mistura de emoções e de torcedores rivais. Trazer ele para essa humanidade, trazer ele para ele tentar entender que, como você mesmo falou, da vulnerabilidade, de falar assim, pode ficar à vontade aqui você não vai ser exposto, aqui você vai ter a sua privacidade preservada, porque esse era o grande desafio lá atrás. Muitos não sentavam à mesa com uma psicóloga ou com um psicólogo, um profissional da psicologia, atleta eu estou me referindo, por causa disso, porque ele achava que ele ia ser exposto, porque ele achava que não se ia guardar, preservar a privacidade dele. Hoje em dia, óbvio, eu acompanho e eu amo esse assunto, psicologia, eu amo, faz total sentido para mim. E eu me tornei o homem que eu sou, a pessoa que eu sou, grato a isso, devido a isso, pessoas da psicologia que me ajudaram mesmo. Você foi uma delas lá no começo. Quantos momentos difíceis nós vivemos juntos lá na Portuguesa, mas triste, difícil, e você mesmo falou aqui. E a gente divertia, a gente era feliz em vários momentos desses, né? Mas a gente estava passando por situações assim, e era nesse momento em que a gente precisava mesmo desse auxílio. E agora, tipo, olha só, pode tirar essa capa, pode tirar essa vestimenta do herói, do jogador, e vamos conversar aqui como seres humanos. Hoje, eu vejo que tem mais abertura, eu vejo que mais atletas têm levantado a mão e têm falado assim, eu, graças a tal pessoa, minha psicóloga, o meu psicólogo, eu consegui dar a volta por cima. Hoje, de fato, isso está acontecendo? Pode acontecer muito mais, mas está acontecendo bastante. Né? Já faz parte hoje. E eu vejo que o meio tem ajudado muito. Então, os atletas falarem isso, os atletas virem a público reconhecer esse trabalho, normalizar esse trabalho. Assim como a gente trabalha a parte física, a gente precisa trabalhar a parte mental. Então, não separa-se hoje mais corpo da mente. Nós somos um só. Então, trabalhar a mente, trabalhar as emoções, é tão necessário quanto você trabalhar um músculo, quanto você treinar um chute a gol. Cada vez mais a gente tem vivido também dentro das nossas casas questões psicológicas, questões emocionais. E o mundo está exigindo muito da gente também. A gente está falando de uma geração também agora que vem com uma pressa muito maior, onde se comparam muito mais. Então tem vários fatores sociais que também têm contribuído para a questão da saúde mental, né? E com o passar do tempo, isso eu acredito que com a minha maturidade profissional de experiência, isso faz também com que o atleta já tenha uma imagem da minha postura, da credibilidade, posso confiar, já ouvi outros atletas falando. Então, no início também a psicologia era muito nova para todo mundo. Ainda mais no futebol, a gente fala, mas o que está fazendo aqui? O que faz? E hoje, com o meu histórico, com a indicação, um fala, não, já trabalhei com ela, também fica mais fácil. Então, hoje, no meu papel, está muito mais tranquilo esse momento deles chegarem e deles realmente confiarem, se abrirem. Mas não é em todo lugar que isso acontece. Então, na psicologia em si, a gente ainda tem muitas barreiras para enfrentar. Doutor, estou prestando muita atenção. É uma aula que eu estou tendo aqui de psicologia. Nós estamos tendo. E eu estou fazendo as minhas anotações. Mas a senhora falou que trabalhou no Sub-15. Então eu vou pegar tudo que foi falado para a gente voltar lá para o Sub-15. Por quê? Porque eu entendo, se a gente começar a educar os atletas desde a base, quando eles chegarem no profissional, eles vão ter uma mentalidade diferente. Eu entendo que se a gente também começar a direcionar e educar os pais desses atletas, vai ser de grande valia. Como que eu replico isso
para os pais desse atleta menor de idade, que muitas das vezes esse atleta ele é mais cobrado pelos pais, você tem que dar certo, porque você é o sustento da nossa casa, se você der errado, no que será da nossa família, e ele já cresce com aquela pressão. Então como que a gente replica tudo isso para o menor de idade, juntamente com os pais desse atleta? Que excelente isso. Como que a gente faz isso daí? Isso a gente chama de psicoeducação, né? É a gente levar as informações da psicologia, dos efeitos, das consequências, de como atuar, como desenvolver o filho para as famílias. É interessante ter projetos, ou os psicólogos nas categorias de base, trazer as famílias para isso. Colocar as famílias junto. Porque você trata, né, não só o atleta, mas você cuida e ensina o ambiente a ser um ambiente melhor, mais saudável, de mais apoio. Então, os pais têm um papel importantíssimo, importantíssimo na carreira dos filhos. Eu não estou falando sobre cobrança, não é sobre isso, né? Mas justamente sobre orientar, sobre ser flexível quanto a isso, tirar a pressão de um menino, entender a competitividade que existe no meio, entender como que é realmente o ambiente. Então, tem muitos papéis ali dos pais que, se eles tivessem essas informações, eles ajudariam muito mais seus filhos do que depositar tanta expectativa ali. Né? Eles transferem muito o sonho deles para essas crianças. E são crianças, são meninos. E você chega uma hora que você vê que esses pais, por falta de conhecimento, eles acabam atrapalhando seus filhos. Atrapalhando mesmo. E a maior cobrança, muitas das vezes, vem dentro da própria casa. No último sábado, nós estivemos no projeto do Ricardo Oliveira, que fica ali em Tapetininga, né, Ricardo? Foi. Na oportunidade, nós levamos o zagueiro Gum e ele relatou um pouco da experiência dele. Mas o que me chamou a atenção, e o Ricardo pode até falar mais, que entra dessa parte educacional, direcionar o atleta, é que cada aluno ganhou um livro dele, do Ricardo. Por quê? Porque a gente fomenta essa intenção também de não somente ser atleta, mas criar um ser humano, né? Ser uma pessoa mais desenvolvida na realidade do mundo. E a gente vê que o esporte tem essa força de educar, essa força de direcionar, de forjar uma pessoa a ter um bom caráter. Mas quando a gente vê os pais, infelizmente, independente da modalidade esportiva, é os pais que cobram esse filho de maneira muito excessiva, de uma maneira muito rigorosa, né? E qual conselho direcionado para os pais mesmo, para que esse pai venha ter a consciência e fala, poxa, o seu filho ainda é uma criança. Qual conselho a senhora daria para esse pai que nos acompanha hoje? Para esse pai apoiar, não cobrar. Né? Como se apoia? Incentiva. Fala, filho, vai lá, faz o melhor que você puder. Sabe? Seja disciplinado, tenha responsabilidade, seja um bom companheiro de time, siga as orientações do seu treinador, né? Vamos dormir cedo, vamos se alimentar bem, vai para a escola, não pode faltar, precisa estudar, né? Porque um jogador, ele é feito dessa parte cognitiva, então ele precisa disso, ele precisa da escola, se socializar com esses amigos da escola, nesse outro ambiente, né? Então, isso é você apoiar, é você ajudar teu filho, é você dar condições para ele. Cobrar não vem da família, né? É você ajudar o teu filho para que ele chegue no campo com o treinador dele e jogue futebol, que ele se divirta. O futebol tem que ser prazeroso, independente da idade, independente da categoria que você esteja. Se hoje no profissional lá eles perdem o prazer, perde a performance. A performance, ela está diretamente ligada à felicidade, ao bem-estar, à diversão. Quanto mais você gosta do que você faz, mais você ama o que você faz, melhor você rende. Então, a gente vê pais, inclusive, de atletas profissionais nesse papel, de cobrar. Então o atleta sai do jogo com a cabeça quente porque perdeu, e aí o pai liga, o pai reclama, o pai corrige,
né? E o atleta sabe que ele não conseguiu render. E mesmo assim o pai fica ali incessantemente, né? É importante que o pai olhe para ele, né, e fale: será que eu estou passando do ponto? Será que o que eu estou fazendo para o meu filho, isso é ajuda? Porque para ele, eu não tenho a menor dúvida que o pai está fazendo o que ele acredita que seja o melhor para o filho. Não tenho a menor dúvida. Mas às vezes o filho está interpretando, está sentindo de uma outra maneira. Então, inclusive falar com seu filho: filho, tá tudo bem? Papai tá passando ponto? Tá sentindo alguma coisa? Você gosta que o papai vá aos seus jogos? Tem atleta que quando o pai tá na arquibancada, ele tá tenso. Ele cai com a performance dele. Por quê? Porque ele sabe que o pai tá lá com um olhar julgador. Porque vai cobrar. Ou porque vai ficar na arquibancada gritando. Então isso faz com que o garoto, ou a menina, não jogue tudo que possa jogar. Não rende tudo que possa render, né? Então ter esse diálogo com os filhos e, acima de tudo, estar disposto a escutar genuinamente, para que esse limite seja ajeitado. Porque tem adolescente, criança, que gosta que o pai vá. Então não tem o certo ou o errado, mas tem esse diálogo com o filho para ver o que para cada um é importante, é interessante, né? Isso vai criar um laço de confiança. E isso é apoiar, isso é incentivar. Você falou de um assunto interessante aqui, uma palavra que fala estudar, né? Muitos atletas profissionais, em decorrência até mesmo dos treinamentos, eles se abdicam do estudo, deixam o estudo de lado, só fica focado no treino, na carreira do futebol. Até que ponto o estudo pode ajudar na alta performance desse atleta que deixou de estudar só para ficar no futebol? Perfeita pergunta. Cada vez mais o futebol é um jogo de estratégia, de inteligência. O futebol, você tem que ser muito inteligente para jogar futebol, né? E quanto mais você estuda, mais você desenvolve o teu lado cognitivo do cérebro, que é, né, fazendo um exemplo muito simples, a escola, ela vai te ensinar a pensar cada vez mais. Ela vai te ensinar a resolver problemas, situações, e isso dentro do campo você também tem que fazer. Então um atleta que tem esse estudo, ele vai ter uma leitura de jogo, uma leitura das suas decisões, a sua segurança, a tua autoconfiança, muito maior do que aquele atleta que é bom tecnicamente. Então, o estudo, ele desenvolve a tua percepção, a sua orientação estratégica. Então, tá tudo interligado, né, Ricardo? O estudo, direcionamento dos pais, alta performance, saúde mental. Mas a gente tem um pilar que a gente acha também muito essencial, que é a espiritualidade, né? E quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião, a gente respeita a religião de cada um. Mas dentro da área da psicologia, qual é o papel fundamental desse pilar chamado espiritualidade? Pode ajudar na alta performance do atleta, independente da modalidade esportiva? Pode. É tão importante quanto os outros pilares. Nem 1 milímetro menos, né? Por que isso? Porque quando você tem a tua espiritualidade ali alinhada com a tua crença, né? Isso te traz uma sensação de bem-estar. Afeta os seus hormônios, para você ter uma ideia. O seu cortisol, ele diminui quando é necessário. Então, por quê? Porque diminui o seu estresse. Então, a questão da espiritualidade faz com que você se torne mais resiliente, com que você tenha momentos na tua vida onde você consiga muito mais sensações de paz, de aconchego, de confiança, de autoconfiança. Hoje a medicina, ela já afirma que a tua espiritualidade, ela causa alterações no teu cérebro. Então, tamanha importância de você ter a sua crença, independente de qual seja. Mas é um pilar muito, muito importante em qualquer idade.
E isso vem muito de casa também. Então é interessante que os pais ensinem seus filhos a ter esse pilar, baseado na sua história de vida, baseado nas crenças da sua família, mas que não deixe de lado, né? Além dos valores também, do convívio com o outro. Quando a gente fala de um esporte, a gente fala de um convívio entre as pessoas, a gente fala de um trabalho em equipe. Mesmo que o esporte seja individual, você está interagindo com a tua comissão técnica, você está interagindo, treinando com outras pessoas. Então essa questão também, ela é decisiva, porque esse ambiente psicologicamente saudável, esses valores que você traz da sua espiritualidade, você soma isso. Isso causa um ambiente propício para a performance. Doutora, ainda continuando dentro da área da espiritualidade, mas a doutora já trabalhou em outra modalidade esportiva que precisou trazer esse pilar, ou os 4 pilares para outra modalidade esportiva, e se há também diferença de pressão na modalidade do futebol com as outras modalidades no qual a senhora já trabalhou? Pressão como no futebol, eu acho que não existe em nenhum outro lugar. Você tem só o treinador em cima, você tem a torcida em cima, você tem a imprensa em cima, e o pior, você tem as redes sociais hoje, que você nem precisa procurar, chega na palma da mão. Eu não sei nem se a bolsa de valores tem tanta pressão. Quando o futebol, nunca vi coisa igual. Eu já fui para a Olimpíada com handball, fiz todo o ciclo olímpico e não se compara. Não se compara um clássico no futebol com qualquer outra coisa, né? Trabalhei mais de 10 anos com voleibol, trabalhei na Banispa, muitos anos depois no SESI, sempre com as categorias de base, o profissional. Trabalhei um pouquinho com vôlei feminino também, com esse ciclo olímpico de 2012 a 2016 no handball. Trabalhei com muito tenista, no Instituto de Natação. E essa pressão maior, sem dúvida nenhuma, é do nosso país, né? Do futebol. Você já presenciou casos em que o fator psicológico foi determinante assim para mudar a carreira de um atleta? E aí pode ser um atleta de futebol ou de qualquer outra modalidade que você acabou de falar que já trabalhou, em que o fator psicológico foi determinante. Por que essa pergunta? Porque eu já presenciei muitos atletas com muito potencial, muito mesmo potencial de seleção brasileira, com muita qualidade. A gente vê esse atleta nos treinos e a gente falava, meu Deus do céu, que atleta incrível ele é. Mas quando chegava no jogo, ele não conseguia ter a mesma performance. Já aconteceu isso? Você já presenciou em que especificamente esse caso, né, foi determinante para que esse atleta pudesse permanecer e ocupar um espaço, um lugar de protagonista dentro do clube, ou que foi também determinante para que esse atleta fosse dispensado desse clube ou colocado no mercado para ir para um outro lugar? Eu acho que fora a lesão que tira o jogador do campo e às vezes da própria carreira, né, infelizmente, eu atribuo quase que o restante, assim, uma grande maioria ao emocional. E quando eu digo emocional, é o que ele sente, o que ele pensa também, né? E o que ele faz com o que acontece com ele. Então tem muitos fatores ali que acontecem com ele, que são fatores externos, e que a maneira como ele vai lidar com aquilo vai levá-lo em direção ao que ele quer, ao futuro, no futebol, ou vai desviar. Então vamos pegar um exemplo que eu vejo que o futebol, ele testa a gente quase que diariamente. A frustração é algo que vive presente na vida da gente, né? Então, ou é porque você não joga bem, ou é porque você não joga, ou é porque você não é preterido, ou porque você tem críticas. É uma frustração muito forte. Então, você saber lidar com a frustração é algo que te fortalece. Então, vai chegar uma hora que você vai estar com um treinador que ele não vai te usar. Ele não vai te levar nem para o banco.
A forma como você vai lidar com isso vai fazer diferença na tua vida, na tua carreira. Às vezes você vai estar com um treinador onde ele confia tanto em você que você não precisa provar muito. Porque você está ali, você está numa zona de conforto, né? Entre aspas. Se você não souber lidar com isso, também é perigoso para você. Porque você pode ali cair numa zona de acomodação, né? Então, quando você é transferido para uma outra cidade, a forma como você vai se adaptar para uma outra cultura, você ser contratado para jogar num time com uma expectativa, você chega lá, você não joga. Ou você está no melhor momento da tua carreira e você machuca. Então você tem ali desafios que a forma como você vai olhar para eles e lidar emocionalmente com aquilo te leva adiante ou te faz desistir. Então, quando começa a ganhar muito dinheiro, quando começa a ter muito poder social, que às vezes pega mais ainda do que o dinheiro em si, né? Quando você começa a se destacar, se você não tem uma questão emocional ali de você estar equilibrado e entender como lidar com isso com maturidade emocional, você também se perde. Então, o futebol, ele te testa diariamente. Ou porque as coisas estão a seu favor, ou porque as coisas estão contra você. Então, eu vejo que essa interpretação faz a mudança na carreira. E completando um assunto que nós falamos, quando a gente fala do controle emocional, que eu penso, eu sinto, e ali cabe a mim essa maturidade de como eu vou lidar com aquilo sem que eu simplesmente reaja, né? Eu gosto de falar não reagir, mas refletir, que é a hora não de reagir, de refletir sobre aquilo. A gente fala também hoje de você mudar o que você pensa. Porque quando você consegue mudar a tua crença sobre aquilo, o que você pensa, você começa a sentir outra coisa. Então, vou dar um exemplo para ficar mais simples. Você toma um cartão amarelo de um árbitro e você fica com muita raiva. Foi injusto, tá roubando, não era para ter tomado, pro outro ele não dá. Você fica com raiva e você pode ir para cima do árbitro discutir, você pode ir lá perder o foco do jogo, você pode ficar irritado, você pode ir logo adiante e fazer uma outra falta de tão irritado que você estava. Você vai para cima do árbitro, você toma o segundo amarelo. Ou você pode assim, tomei o cartão amarelo. Não pensar tudo isso. Ficou, pronto, tomei o cartão amarelo, foca no jogo, já foi, cautela. É do árbitro, já foi dado, não é hora de resolver isso, depois você pensa. Próximo lance. Então, quando você pensa isso, você começa a sentir outra emoção. É como se alguém fosse lá e falasse, ei, já foi, calma, segue o jogo. Né? Isso acontece e os companheiros percebem isso no campo, né? Você vê que tem um atleta que está muito nervoso por causa de uma ação como essa, e ele fala assim, pô, mas eu não fiz nada, ele deu cartão para mim e tal, não sei o quê. Ele já perde totalmente o foco do jogo, concentra no árbitro, e aí pronto. E aí esse pensamento, essa raiva já tomou conta dele, ele já está começando a ter sensações diferentes, e aí em uma ação ele pode fazer uma outra falta e o árbitro interpretar que era para vermelho. Isso. Ele é expulso, se prejudica e também prejudica o time todo, né? Isso acontece bastante no futebol, a gente vê isso daí, né? Inclusive até atletas que têm esse temperamento um pouco mais explosivo, né? Parece que esse é o atleta que é mais buscado, né? Vamos provocar ele, vamos... A gente faz um rodízio ali, o jogo psicológico. O jogo psicológico, para ver que vamos ver se a gente consegue desestabilizar esse atleta, né? É isso. Como é que é feito esse trabalho psicológico com os garotos da base? Né? Hoje você está no Corinthians, né? Então como é que é feito esse trabalho psicológico com essa garotada, com esses jovens que estão sendo preparados para daqui a pouco estarem investindo e representando o time profissional do Corinthians? Eu fico só com o profissional, mas na base nós temos duas psicólogas, que é a Michelle e a Luana. Né? Então, todo o trabalho que é feito no profissional, eu compartilho com elas, né? E elas
vão trabalhando de acordo com a faixa etária deles. Então elas têm dentro da programação delas, por exemplo, trabalhos coletivos onde elas trabalham os valores importantes para que o jogador do Corinthians tenha. Então, desenvolver a garra, o trabalho em equipe, resiliência, né, lideranças. Então, elas constroem isso, já esses valores desde a base, para que quando chegue no profissional, já tenha essa característica, vamos dizer assim, né? E também individualmente com cada um deles. Porque a orientação também aos pais, aos treinadores, à comissão técnica. Então é um trabalho que a gente precisa muito também incentivar, apoiar. A gente vê que às vezes eu recebo um monte de mensagem de psicólogos pedindo estágio no profissional. Seria tão queimar etapas, porque tem tanta coisa para a gente entender da história do jogador, desde a base, entender o que ele passou, entender o que é ficar um domingo sozinho no CT, quando todo mundo vai visitar a família e você não pode ir porque você não tem dinheiro. Entendeu que você não ter crédito no celular, né? É isso ou você, mesmo. para você não conseguir falar com a tua família, ou você tá num time de futebol simples que você só come pão com mostarda porque você chegou depois e aí que era cachorro quente já não tem mais a salsicha, só sobrou o pão com a mostarda. Então é ter uma noção do que esses atletas passam para entender o que eles precisam no profissional. Então uma coisa que eu sou muito grata na minha carreira é ter passado assim por lugares tão simples, sabe? Jogar uma bezinha. Ter feito essa base, né? Nossa! Ter feito essa base. Então hoje eu consigo olhar para eles e entender a história de cada um. Saber o que era. Eu saí de casa com 11 anos. Eu sei o que ele passou. E o melhor estágio é a bezinha, né? Nossa! Ali é o melhor estágio que tem, né? Quer entrar no futebol, começa pela bezinha que você vai saber como que é o futebol de verdade. Trabalha um acesso depois, né? Vai trabalhar o acesso, tem hoje, amanhã já não sabe, tem café da manhã, mas não sabe se vai ter o almoço. É isso aí. Então, tipo, isso daí mexe muito com o emocional do atleta, principalmente que é aquele que está iniciando, né, a carreira. E existe muita diferença de um atleta de bezinha, que é um profissional também, com um atleta já alto nível, já? Emocionalmente, mental, porque aquele que tá na bezinha tá galgando, querendo lutar, né? Qual é a maior diferença entre os dois, assim? Eu fui chamada muitas vezes para trabalhar com acesso, sabe? Então você tá na série C, você vai para B, você vai para B, você vai buscar A. E é uma delícia, porque você tem uma meta muito clara ali, né? E eu sinto que essas pessoas, esses atletas, eles têm mais necessidade. Então eles têm uma garra, uma resiliência muito grande, porque eles lutam pelo prato de comida. Então você tem homens ali lutando para levar comida para casa. Você tem isso, mais forte, eu vejo. Quando você já está em outros times onde você, vamos dizer assim, já deu certo no futebol, vamos dizer dessa forma, que você já consegue pagar as tuas contas, ajudar a tua família, né? Você entra num outro estágio, não menos preocupante, não menos tenso, porque você se manter é muito difícil, é diariamente que você se mantém. É verdade. 2 jogos ruins você já sai do time, então não existe mais titular hoje em dia, porque a competitividade é muito grande. Mas é diferente a necessidade. Ali você tem essa responsabilidade do que você representa, e aqui é a responsabilidade, sabe? E aqui você tem a necessidade, você tem a fome aqui. Não quer dizer que tem mais garras ou menos garra, não é isso. Mas são momentos de carreira bem diferentes, com outras dores. E como eu posso ajudar esse atleta que está numa bezinha, está lutando para um acesso, que ele está tendo a oportunidade de mostrar para as pessoas o futebol dele, certo?
Só que o clube deve 5, 6, 7 meses de salário. E o atleta entra naquele dilema: será que eu continuo no clube ou será que eu vou procurar um trabalho? Porque eu olho para minha família, não tem nada para eu levar eles estão passando necessidade, mas só que eu estou lutando pelo meu sonho também. Na Bezinha tem muito isso, não que no profissional, dependendo do clube, não tenha, porque tem também. Mas vamos focar aqui na Bezinha. Como que eu oriento esse atleta a performar, mesmo sabendo que ele está numa divisão bem inferior, onde o recurso é bem limitado, e ainda para ajudar o salário está atrasado 3, 4, 5 meses, que infelizmente é o que acontece. E só para encerrar, é importante a gente trazer esses dados, que às vezes as pessoas que estão nos assistindo praticam outra modalidade, mas quando vê o futebol, só vê o futebol que é passado na TV. E não imagina o que é nos bastidores, né? E aí o Ricardo sempre traz, e a gente gosta sempre de falar, mais de 82% recebe apenas um salário mínimo no futebol. Quando recebe. E alguns meses do ano só também, né? Porque o campeonato não é o ano inteiro. Às vezes ele recebe isso 4 meses. Então, como que eu ajudo esse atleta que está nessa situação, que tem muitos atletas que acompanham o nosso podcast e está passando por isso agora e não sabe o que faz? Cada caso é um caso. O que eu vejo que é importante é ele olhar para ele e responder: o que para mim hoje é importante na minha vida? É em busca do meu sonho, é ter garantia de um futuro, é conseguir levar dinheiro para casa. Tem que estar claro isso. O que para mim hoje é importante na minha vida? O que é prioridade hoje? Né? E olhar para um futuro com experiência e ele mesmo se vê. Eu gosto de fazer essa pergunta. Se você tiver 80 anos... Se você tivesse 80 anos, o que você falaria para você fazer nesse momento de dificuldade? Então, é o atleta buscar dentro dele o que é melhor para ele. Porque o que é melhor para um não vai ser melhor para o outro. Então, se ele fizer essa pergunta, eu com 80 anos, o que eu falaria para eu fazer? Eu falaria: arrisca mais um pouco. Você falaria: aí filho, já deu futebol, vai buscar uma outra coisa, sabe? Então, ouvir dele mesmo. E essa rede de apoio é essencial, né? Porque nós temos um exemplo claro aqui, e ele já falou mais de uma vez, e é importante ele ressaltar que quando ele desistiu, a rede de apoio foi a mãe dele, que falou assim: você não vai desistir, você vai, e hoje temos aqui o Ricardo Oliveira, ele vai continuar. Então essa rede de apoio também é importante nesse momento crucial desse atleta que pensa em desistir, né? Não, isso é fundamental, né? E se a minha mãe fosse entender o meu momento, depois de tantos anos sem estudar, que eu tinha deixado a escola, investido toda a minha expectativa e esperança, porque era minha, em me tornar um jogador profissional, se ela entendesse que de fato eu teria que parar, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Entendi. Né? Mas isso eu acredito que continua acontecendo, né? A gente está falando de atletas que estão jogando futebol e que não recebem. Estão em uma divisão em que quase ninguém se interessa em saber o que acontece lá, para quem está nas divisões acima, né? Mas nas divisões acima também eu já disputei e já fiquei meses e meses sem receber. E nunca era uma desculpa. Tinha necessidade, precisava receber, mas eu estava lá todos os dias, treinando, dando o meu melhor, porque recebendo ou não, se eu não recebesse, eu ia pedir uma rescisão de contrato e ia ficar desempregado. Então, eu prefiro estar lá, estou com o meu contrato, estou sem receber, acreditando e confiando nas promessas que eram feitas. A gente está buscando meios e parceiros para a gente poder quitar as pendências que a gente tem com vocês, e o que a gente pede é que vocês continuem sendo profissional. Eu acho que quando você atinge o nível de ser um atleta profissional, ou de ser um profissional da psicologia, ou de ser um profissional de qualquer área, você precisa levar muito a sério isso. Você passou do amador. Você não está mais em fase de experimento. Você atingiu o ápice de uma carreira e você recebeu o direito
de ser um profissional da área. Como um profissional da área, eu sempre entreguei o meu melhor. E sempre depositei também a confiança nas pessoas e procurei entender o momento. Não tem recurso, não tem recurso. O que eu faço? Volto para casa desempregado, discuto com a minha família, não dá mais para continuar, ok, então você vai sair de lá, vai abrir mão do seu sonho, do seu trabalho e vai sair de lá e vai trabalhar onde agora? Então você tem 2 problemas, né? Então, entendendo esse lado, mas nunca é uma desculpa. Nunca é uma desculpa. É sempre você entender, avaliar toda a situação e falar assim, bom, é isso que eu tenho que passar, é isso que eu estou passando, então eu vou ser forte, vou acreditar que logo vai se resolver, e enquanto não, eu continuo jogando. Por quê? Porque eu posso estar num jogo sem receber há 5 meses, e nesse jogo eu sou o melhor em campo e fiz o melhor jogo da minha vida, pelo menos naquele momento. Tem alguém olhando. E esse alguém que está olhando fala assim, eu quero contratar esse atleta, eu estou sem receber. Ele vai lá e compra, me leva para um clube dele, me paga um salário maior e eu estou lá. Agora eu saí de um lugar onde eu realmente foi importante para mim, mas agora eu estou num lugar onde eu sempre sonhei. Então nunca é uma desculpa. Sempre que você puder dar o seu melhor, dá o seu melhor. Alguém vai te indicar, Ana. Alguém vai falar assim, não, a doutora 100% ética, 100% correta, o conteúdo dela é incrível, me ajudou bastante, né? Porque tem esse tipo de situação. Eu acredito que talvez um atleta nesse período, em algum momento da vida dele, estava passando por esses momentos de caos dentro do clube, e aí foi de fundamental importância sentar com você e você orientar ele, falar assim, olha, continue. Isso. Tá. Ou enquanto a pressão, eu falei isso para um atleta em atividade, ele me procurou, eu falei assim, enquanto a pressão estiver fora de você, ok, não deixe essa pressão vir para dentro de você, porque se essa pressão externa vir para dentro de você, vai ser muito difícil você conseguir lidar com esse tipo de situação, principalmente quando você nunca passou por isso. Agora, como orientar esses atletas a lidarem, e qual é o peso, né, das redes sociais hoje na performance e no desempenho de um atleta? Nossa, é outro mundo quando a gente fala de rede social hoje, né? Porque antigamente, quem te criticava, se alguém te vaiasse, estava lá no estádio. Era quem estava assistindo. Verdade. No máximo no jornal, no outro dia, na banca, para quem comprasse. É exatamente isso. Se você quisesse saber o que estavam falando de você, você tinha que ir na banca de jornal e comprar. Exato. Ou parar na frente da televisão no horário do almoço para assistir o programa esportivo. É isso. Hoje não. Hoje não. E aí eu lia o jornal, no outro dia eu jogava fora. Pronto, acabou aquilo. Tinha uma notinha. É verdade. Hoje, a dimensão é mundial. E não tem fim aquilo. Aquilo vai, viraliza. Né? E todo mundo, hoje, pode comentar sobre o seu trabalho. Basta estar na rede social. Então, essa pressão de todos os olhos do mundo para você, os julgamentos, chega até a sua família, né? É algo, assim, que pesa. O medo de errar hoje, de você ser responsável, ser o culpado, ser julgado por esse mundo digital, interfere diretamente na performance se o atleta não tiver muito focado nele. Se é um atleta que se preocupa com essa imagem externa ou os comentários, ele vai ficar muito mais vulnerável a performar. Então, até completando o que você acabou de dizer e com essa pergunta, eu vejo que existe um caminho. Faça o melhor que você puder. Seja porque você está sem receber, seja porque tem rede social, seja porque não tem rede social, seja porque seu pai cobra, qualquer fator que seja, se comprometa com o que está sob o seu controle. Isso a gente pode fazer. Então, tenha uma vida de atleta, treine e trabalhe o melhor que você puder. Porque quando você foca na sua evolução, na sua performance,
na sua melhora, isso vai dar certo. E se der errado, essa rede social, essas pessoas que estão ali, elas vão ver o seu esforço. A torcida do Corinthians tem algo brilhante. Brilhante. A torcida aplaude o comportamento do atleta. Então você tem uma torcida ali que aplaude um carrinho, que aplaude um esforço. O que ela cobra dos seus atletas? O que ela cobra da gente? O comprometimento e a garra. Então, isso a gente tem controle. Todos nós temos controle do quanto que nós vamos nos dedicar. Pode estar jogando na base, em qualquer esporte, pode ser futebol feminino, pode ser masculino, né? Pode ser um profissional de uma outra área. É o nosso comprometimento e a nossa responsabilidade com aquilo que a gente faz. Então, para qualquer orientação, foca nisso. Comprometimento. E quando a gente fala dos 4 pilares, traz também um comprometimento de fazer o jogo limpo. Sabe, o jogo limpo? E o esporte tem que ter esse jogo limpo. O esporte é jogo limpo. Já trabalhou ou já teve algum caso, sem expor ninguém, de algum atleta que já foi pego no doping e ele não sabia o que fazer e ele precisou de uma ajuda psicológica para reverter aquela situação? Que foi pego no doping, não. Mas que fez coisa errada sim. Né? E a gente teve todo o apoio do departamento médico, afastar esse atleta, né? Entrar com todos os cuidados de saúde, entrar com a terapia mais intensiva, ajuda de um psiquiatra, né, para que a gente tratasse esse vício. Então, é uma equipe de apoio, é uma equipe de saúde, precisando também desse apoio familiar, para que a gente consiga ali recuperar o ser humano. Porque tem o doping, que pode ter sido algo que não é uma droga, né? Entre aspas, o que caiu no doping é uma droga, mas são coisas diferentes, às vezes uma pomada, às vezes alguma coisa do cabelo, às vezes algum remédio que não seja uma droga ilícita, um fármaco. Mas quando a gente vê que o atleta está se desviando, a gente tem essa equipe de apoio e blinda esse atleta para recuperar ali o ser humano. Porque se esse ser humano não estiver bem, o atleta não vai existir. E por detrás de todo atleta existe um ser humano, né? Esse ser humano que precisa ser assistido, esse ser humano que precisa ser cuidado. E dentro desses 30 anos de carreira, doutora, qual é a relação hoje da psicologia com a comissão técnica? Existe algum caso que a comissão técnica vai falar assim: Anaí, como está o atleta X? Será que eu posso relacionar ele para o jogo? Será que eu não posso? Existe hoje essa relação mais forte, mais entrelaçada entre comissão técnica e o departamento de psicologia? Depende do treinador. Ainda depende muita coisa no futebol do treinador, né? Tem treinadores que gostam muito desse trabalho, que compartilham, que pedem orientação, que nos escutam bastante. E tem treinador que ainda é ele que faz. Então isso ainda é muito relativo, né? Claro que o papel do psicólogo, assim como do médico, do fisioterapeuta, é todo dia ganhar a confiança desse profissional. E aos pouquinhos a gente vai construindo isso e aí a gente vai mostrando a importância do trabalho. Mas é muito do treinador ainda, sabe? E outra pergunta também, mas tirando o foco agora do futebol, mas sim para aconselhar a mulher que quer se inserir no esporte, independente se seja na área da psicologia, seja na área do direito, ela quer se inserir no esporte, mas não sabe como. Né? Porque nosso podcast ele alcança milhares de pessoas.
E quando a gente tem a oportunidade de trazer uma mulher aqui que já está inserida no esporte, a gente tem que aproveitar ao máximo, porque a gente sabe que é muito árduo uma mulher se inserir. Qual conselho você dá para essa mulher que está acompanhando nosso podcast e fala, poxa, eu tenho um sonho de ser uma profissional na área do esporte? O que ela deve fazer? Qual conselho você daria para ela? Sabia que quando me perguntam, cada vez que me fazem essa pergunta, eu tento voltar na minha história para entender onde foi a chavinha. Mas eu nunca me vi diferente. Eu acho que eu nunca pensei, estou trabalhando no ambiente com homens, no ambiente machista. Eu simplesmente fui e trabalhei. Sabe? Acho que depois de passar as coisas, eu falei, mas será que aquilo foi uma atitude machista? Será que aquilo foi um assédio moral? Eu ligo o piloto automático e trabalho. Se os outros me enxergam diferente, eu não me enxergo. Nunca me enxerguei. Então, eu estou numa reunião com homens, eu me posiciono com a psicóloga da situação que estou lá. Levanto a mão, falo, me posiciono. Se tem algum olhar, eu nem percebo. Eu foco no que eu tenho que fazer. Então, eu faço o melhor que eu posso. Com o meu comprometimento, minha responsabilidade, meus padrões éticos, o sigilo profissional. Então, talvez essa mulher se colocando ali, sabe, num espaço que é dela. Não vejo o porquê não ser, o como não ser. E se alguém pensa diferente, eu nunca pensei. Então eu me coloco, sabe? Talvez isso tenha feito eu conseguir adentrar. Nunca tive conhecidos no esporte, nunca tive outros psicólogos na família. Contei como eu iniciei, foi fazendo sempre estágio. Depois os convites foram aparecendo porque as pessoas que eu fui conhecendo no decorrer da minha carreira foram me indicando pelo meu trabalho, né? Mas nunca teve um favorecimento. E sempre foi assim que eu trabalhei. E que eu vejo que eu trabalho até hoje. Às vezes tem momentos difíceis que eu tenho que me posicionar, eu me posiciono, sempre com respeito, com educação, óbvio, né? Mas também não me intimido, não. Então, eu acho que respire e vai. Se alguém olhar diferente, azar de quem está olhando. Respire e vai. É isso. É bem interessante. E por incrível que pareça, o papo tá fluindo, mas o tempo tá acabando. Oh, não. E é bem assim, né? Tipo, bem assim, vai fluindo no e final o tempo com vai... esse sentimento mesmo, né? Quero que mais. Poderia ir mais, né? Gostoso. Mas esse é o nosso sentimento de que, de fato, nós estamos contribuindo absurdamente para que esses conteúdos, essas histórias, em que você vem aqui e coloca 30 anos de carreira à disposição da nossa audiência, compartilhando de experiências incríveis que, de fato, causam um grande impacto na vida daqueles que estão nos acompanhando agora. Eu quero te agradecer, porque é uma entrega muito real, muito verdadeira. Eu quero te parabenizar pela sua coragem, pela sua bravura, de você enfrentar todos os desafios com confiança, com fé, né, com respeito, com educação, como você mesmo acabou de falar, de ressaltar a importância que você teve lá no início da minha carreira. A minha esposa chegou aqui nos estúdios e é a mesma que me acompanha desde lá, que via todas as dificuldades que eu passava. E a gente teve essa oportunidade lá em 2002 da gente bater um papo, quando a gente passou por um momento muito duro na Portuguesa. Então, além de te agradecer por toda a entrega, eu quero te agradecer também por ter feito parte no meu início, na minha carreira. Então, são dois sentimentos de gratidão pelo que você fez e também de agradecimentos pela entrega que você acabou de deixar aqui para todos aqueles que estão nos acompanhando. Aproveita a nossa audiência. Eu sei que o Carlos acabou de fazer uma pergunta, talvez seja parecida, mas aproveita a nossa audiência, deixa o recado que você gostaria de deixar, talvez uma pergunta que não foi feita, que você gostaria de responder. Fica à vontade.
Primeiro que ainda bem que isso tá gravado, porque eu ouvi tanto. Um presente nesses 30 anos, eu vi isso de você. Muito obrigada, De verdade. viu? Estar aqui é um presente mesmo. De coração, muito obrigada. Eu diria pra gente acreditar, sabe? Pra gente não achar que isso é da boca pra fora, que isso é autoajuda, que isso, deixa pra lá. Eu acho que a gente tem que ter mais esperança. A gente tem que ter esperança, pensar de uma maneira mais positiva, sabe? Ver luz no dia seguinte, acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. E em busca das coisas que a gente quer. Eu acho que o ser humano a gente tá desistindo. A gente está desacreditando do outro, do processo, dos lugares, das coisas. E a gente está deixando nossos sonhos morrerem. Então, e arrisca sem medo de ser feliz. Sabe? Deu errado, chutou para fora, perdeu o jogo, chora no vestiário, no outro dia tem outro, levanta e vai embora. Sabe? A vida é cheia de frustrações. Verdade. Cheia de frustrações. A gente não pode ficar abraçado com elas. Doeu, levanta e continua. Doeu, levanta e continua. Sabe? Claro que se respeitando as suas emoções, os seus limites, a sua saúde mental. Né? Então não é ser forte a qualquer preço, não é isso. Nada vale a nossa saúde. Mas vai com otimismo, vai com esperança. Não leva as coisas pro pessoal. Nós não somos o centro do mundo. As pessoas não fazem as coisas contra a gente ou pela gente, sabe? Menos ego. E tudo bem, faz parte. Mas no outro dia acorda e vamos tentar de novo. Então, se puder deixar para alguém uma palavra, eu levo isso assim com um propósito de vida, sabe? De tentar. E sempre. A gente agradece pelo seu convite, por contribuir nesses 30 anos. Ainda falta uma pergunta que a gente sempre faz no final, mas o podcast existe porque tem empresas que acreditam na gente, né? E essas empresas, eu passo a bola agora pro Ricardo para ele fazer o gol, que ele é bom nisso. É isso aí, eu quero falar então agora dos cafés especiais da família Garcia. Esse café, ele é de frutas vermelhas, 100% arábica, 86 pontos, que é uma torra média. E olha só que fantástico isso. Você pode escanear aqui o QR Code e você vai saber onde esse café foi produzido. Então, a família Garcia está há mais de 40 anos no mercado. Uau. Eu sou suspeito de falar porque eu sou um consumidor desses cafés especiais e claro que a família Garcia mandou esse café. Tá brincando. Sim, para você. Esses cafés são incríveis. Esse daí é uma mistura, como eu falei, de frutas ali em cima. Vermelhas, né? Então você vai provar esse café e você vai comprovar que é um café de altíssima qualidade. Eu quero aqui agradecer a família Garcia por acreditar no nosso podcast, por ser o nosso parceiro. Fazendo esperança, hein? Exato, não é por acaso, fazendo esperança, olha só. É verdade, você acabou de deixar a sua mensagem, né? Eu quero falar aqui também do pessoal da Gênesis Açaí, que também são parceiros nossos aqui. Eles trabalham com potes de 5 e de 10 litros. E também tem um creme de cupuaçu maravilhoso. Então, se vocês gostam de açaí e de creme de cupuaçu, vocês vão encontrar, sem sombra de dúvidas, os melhores produtos na Gênesis Açaí. E eu quero falar também do pessoal da Prosperity Premium, que é uma loja que trabalha com presentes, que trabalha com decoração e trabalha também com joias em pedras naturais. O pessoal da Prosperity Premium, a gente vai deixar depois o Instagram aqui, você pode entrar no Instagram e comprovar a qualidade dos produtos com os quais eles trabalham. Carlos, tem a Casa Patrício nós também. temos também a Casa... A gente tem... Vai chegar, né? A gente quer falar também da Casa Patrício, que são os responsáveis por nos vestirem aqui também no podcast. E você tem um voucher que você pode ir lá
e escolher a roupa que você quiser. Ai, que delícia. Então são parceiros a Casa Patrício na pessoa do Daniel, que acreditam no podcast e que tem deixado a gente cada vez mais à vontade, bem vestido. Eles vêm naquela linha italiana que cai super bem, então são parceiros que realmente, como o Carlos falou, que acreditam no podcast e que tem feito isso daqui acontecer. Muito obrigada a todos, Ricardo Oliveira. né? O projeto Ricardo Oliveira, a gente que estamos impactando aí mais de 15 mil famílias, com os 2 núcleos que nós temos na Zona Norte de São Paulo e o outro em Itapetininga, com mais de 300 crianças. Trabalhamos com inclusão e aquilo que o Carlos falou aqui, eu fiz a questão de poder estar com eles, de levar sonho, esperança, fé, motivação, para que eles realmente possam viver sonhos incríveis na vida deles. Então, o projeto social já estava no meu coração há muitos anos e após a aposentadoria eu consegui realmente colocar em prática. Então eu acho que era isso e não menos importante, por último, eu quero aqui deixar este livro que eu lancei em 2021 com o título Do Carandiru ao Palácio, que vai contar a minha história que você conhece desde a minha infância lá no bairro simples da Zona Norte de São Paulo, até a experiência de entrar num palácio do rei da Espanha. Eu levo esperança para as pessoas através desse vídeo, desse livro, porque eu falo para elas que os mesmos pés que pisaram um dos bairros mais sangrentos da Zona Norte de São Paulo foi o mesmo pé, os mesmos pés que pisaram dentro de um palácio. E que é possível você virar o jogo, é possível você realizar sonhos desde que você não se perca, né? Com as promessas, que você não se perca com as ofertas que vão realmente desviar do seu foco. Então, doutora, espero que faça muito sentido. Aceito a sua opinião depois. Olha, Ricardo, achei que falta essa história, faltou no livro essa história aqui e tal, mas eu acho que do jeito que está, ele tem impactado a vida de muitas pessoas e é um prazer entregar esse livro para você, já que você também fez parte da minha história lá no meu início. Gente, tô segurando o choro hoje aqui. Obrigada, e essa leitura vai ser minha e do meu filho, para criar os valores dele cada vez mais fortes, ainda mais com essa história aqui. Maravilhosa, essas histórias reais. Nada, a gente que Obrigada agradece. por tudo. Não, foi uma alegria te receber aqui. Agradecer aos patrocinadores que sem eles a gente verdade. não consegue manter nossos sonhos em pé. Então, obrigada a todos os patrocinadores, o quanto são importantes na nossa vida. É verdade. E a última pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados: há vida no esporte? Há muita vida no esporte, há emoção no esporte, há amor no esporte, há amigos no esporte, há companheiros, há lealdade, há valores, né? Isso é vida, há sementes no esporte. A gente tem que regar todas elas, mas há muita. Então, é isso aí. Encerramos aqui mais um podcast do A Vida no Esporte com a doutora Anaí Couto. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Ricardo, mais um podcast. É isso aí, mais um. E nos vemos no próximo. Abraço, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.